Quarto lugar com 55 pontos, 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Este foi o percurso do Benfica B na segunda liga e terminada a época importa também fazermos a entrevista de balanço com o treinador Nelson Veríssimo. Muito obrigada antes de mais por esta oportunidade. Vamos olhar para esta época e em traços gerais que balanço podemos fazer? Bom dia. Julgo que o balanço que nós podemos fazer é de uma época bastante positiva. Num campeonato difícil, numa liga muito competitiva, em que jornada após jornada nós percebemos qual era o nível em que as equipas estavam. Tendencialmente aquilo que nós vamos sentindo é que época após época as ligas são tendencialmente mais competitivas e nós também sentimos que esta época contribuímos muito para essa competitividade. De uma forma natural acaba-se muito por olhar para a classificação, para os pontos somados, mas também temos que fazer outro tipo de análise, que é perceber que tipo de combate nós demos relativamente às equipas. Nós, e para termos uma noção, os primeiros sete classificados da Liga, os jogos que nós fizemos contra todas essas equipas, e desde já dar os parabéns ao Tondela e ao Alverca pela subida que tiveram. O Vizela ainda está nessa luta, mas pegando nessas três equipas, juntando o Torrense, juntando o Leiria e juntando o Chaves, juntamente com a nossa equipa, conseguimos facilmente perceber que só contra o Tondela, que foi a equipa que com todo o mérito ficou em primeiro lugar, nós não somámos qualquer ponto. Todas as outras equipas nós pelo menos tivemos uma vitória. Portanto, nós quando fazemos a análise daquilo que foi a competitividade desta liga, também tem que dar de certa forma algum mérito ao trabalho que a equipa B do Sport Lisboa e Benfica teve e de alguma forma o contributo que deu para essa competitividade na mesma liga. Que fatores é que apontaria para realmente que contribuíram para esta performance do Benfica? Indiscutivelmente a qualidade dos jogadores e de uma fase muito inicial, logo o espírito que eles foram cultivando enquanto equipa e a mentalidade que também foram pondo jogo após jogo. Acho que esse acabou por ser um dos segredos desta época desportiva. Os jogadores têm qualidade, é verdade, mas depois existe também o desafio que nós todos temos, os jogadores, treinadores, staff técnico, de construir uma equipa. E isso de uma fase, e é um trabalho que já foi desenvolvido desde a época passada, de uma fase bastante inicial desta liga, percebemos que a mentalidade dos jogadores era muito competitiva e a tal fome que nós fomos falando ao longo da época esteve sempre presente em todos os treinos e em todos os jogos. Claro que está, e indiscutivelmente uma palavra de muito apreço e carinho para os nossos adeptos, que ao longo desta jornada que começou em Matosinhos e terminou com o Futebol Clube Porto B, tiveram sempre do nosso lado, apoiaram-nos sempre e em alguns momentos de dificuldade que nós tivemos, porque olhando para a classificação podemos pensar, e fizemos um campeonato relativamente tranquilo, mas também tivemos momentos de dificuldades em que a equipa conseguiu dar resposta, deu o passo em frente, mas também com muito contributo do apoio que todos nós tivemos nos jogos em casa, nos jogos fora, e isso acabou por fazer a diferença. Depois, e aproveitando estarmos de alguma forma a falar das pessoas também que contribuíram para esta época, uma palavra à minha equipa técnica. Por norma, ou normalmente, o treinador principal é sempre o rosto, mas não nos podemos esquecer que atrás do rosto do treinador principal existe uma equipa técnica, existe um staff técnico, que muito contribuiu também para o sucesso da campanha que nós fizemos esta época. Muitas horas de trabalho, muitas horas de análise, o que é mais visível é o treino e o jogo, mas depois também existe um trabalho todo por trás de análise de treino, de análise de jogo, de projeção daquilo que pode ser os melhores contextos de treino para que os jogadores treino após treino e jogo após treino possam se desenvolver, porque é também um dos objetivos deste trabalho de equipa B. Para além daquilo que as pessoas veem da classificação, dos pontos somados, nós sentimos que os jogadores individualmente crescem, foi uma tecla que nós carregamos muito ao longo desta época e que a equipa também coletivamente cresceu e os números dizem isso. Portanto, dar também uma palavra de importância, porque é de todo meritória, ao staff e acima de tudo à equipa técnica. E depois, indiscutivelmente, os jogadores. Não há bons treinadores sem jogadores com qualidade.
e felizmente nós aqui nesta casa temos jogadores com qualidade. Aquilo que nós sentimos é que este ano eles realmente tiveram uma mentalidade competitiva muito diferenciada, quiseram sempre mais e melhor. Isso tendencialmente acabou depois por se traduzir naquilo que foi a campanha que nós fizemos ao longo desta época desportiva. Portanto, na base, dar todo o mérito aos jogadores e à equipa e à família que eles construíram ao longo desta época, que em muitos momentos fez a diferença. E um trabalho não só deles, como de todo o staff da equipa técnica, que culminou também numa época com muitos recordes históricos que acabaram por ser feitos. Desde logo é a época com menos derrotas, portanto apenas 9 derrotas, como já referimos, também com menos golos sofridos, com mais golos também de jogadores que saltaram do banco. O que é que estes números vos dizem? Que importância têm para vocês e o que é que reflete realmente deste grupo de trabalho? Eu vou pegar pelo número de golos que nós conseguimos a partir do banco de titulares. Nós usamos muito essa expressão do banco de titulares porque acreditamos muito que os jogadores que numa fase inicial começam o jogo no banco, nós chamamos de titulares, também têm capacidade para dar resposta começando no 11 inicial. E essa preponderância que eles tiveram ao nível dos golos marcados traduz-se muito aquilo que foi a mentalidade e o espírito que eles foram cultivando enquanto equipa e que depois acabou por se traduzir nesses números. Claro que os números, o número de derrotas ou o número de golos ou o número de jogos que nós tivermos sem sofrer golos é um registro interessante, aliado naturalmente àquilo que foi a produção ofensiva. Tivemos o terceiro ataque mais concretizador da prova e, acima de tudo, o que traduz é um trabalho que foi desenvolvido ao longo da época e que também teve transfer da época passada, e a maior alegria que um treinador tem, que a sua equipa técnica tem, é nós olharmos para os jogadores e sentir que eles crescem. E o crescimento tem a ver com a resposta que eles dão comparativamente há 2 meses atrás ou no início da época. Depois é olhar também para a equipa e perceber que a equipa coletivamente também deu um passo em frente. Normalmente, o maior desafio que nós temos aqui em contexto de equipa B e na Liga, na segunda Liga, está sempre relacionada com o momento defensivo. Obviamente, o momento ofensivo é um momento que também nos gera preocupação, que nos retira, ou não é retirar, é que nos permite investir tempo para nós posicionarmos os jogadores nos sítios certos em função daquilo que são as características individuais e que depois nos permitam criar muitas situações de finalização e que nos permitam fazer golos, porque ao fim e ao cabo o ADN deste clube é naturalmente fazer golos e ganhar jogos e ganhar pontos. Mas também uma das dificuldades, e eu já tenho alguns anos de equipa B, uma das dificuldades que normalmente existem tem a ver com o momento de transição defensiva, como é que os jogadores reagem à perda da bola, se encurtam espaço, quais são as posições que eles têm a ocupar se não conseguirem recuperar a bola, como é que eles têm que transitar para recuperar num posicionamento mais recuado das suas posições, e é também naturalmente no momento de organização defensiva. E olhando aos números e àquilo que esta equipa conseguiu esta época, sentimos que foi claramente um passo em frente naquilo que têm sido os registros habituais de equipa B no contexto de segunda Liga. Referência também para a bola parada, ofensiva, que também julgo que, se a memória não me falha, fomos a equipa com mais volume de jogo, com mais volume em termos de golos marcados no momento de bola parada ofensiva. 14 golos de canto e o melhor da primeira e da segunda Liga, na verdade. O que reflete o quê? Posicionamento, um trabalho de mérito também do Jorge Cordeiro e do Paulo Marques. Posicionamento, mas depois também qualidade naquilo que é a batida da bola e depois a agressividade que os nossos jogadores têm que ter para atacar os espaços que nós, em função da estratégia que definimos jogo após jogo, têm que atacar. E depois, se nós não tivermos jogadores com essa propensão mais de ataque ao espaço e com qualidade naquilo que é o gesto técnico e a ação técnica, também acabamos, e tínhamos esses jogadores, temos esses jogadores, acabaram por fazer essa diferença. Acima de tudo, eu julgo o que estes números traduzem foi, de alguma forma, o sentimento que estes jogadores tiveram sempre ao longo da época de quererem mais e melhor. Eles nunca acabaram por se contentar com aquilo que estavam a conquistar. Porque também uma das mensagens que nós fomos passando, e também um bocadinho na linha
de pensamento do nosso Presidente é de que, independentemente do jogo que nós estejamos a fazer, ou independente do adversário que nós tenhamos pela frente, temos de fazer sempre tudo para tentar ganhar o jogo. E acho que foi muito essa mentalidade que eles levaram para cada jogo. E quiseram sempre crescer mais, quiseram evoluir e nunca se contentaram com aquilo que tinham conquistado, porque a vitória que nós conquistámos já tinha ficado para trás e um dos desafios foi dar consistência e continuidade àquilo que nós vínhamos a fazer, e eles tiveram sempre essa mentalidade. Tudo isto numa liga especialmente competitiva. Que análise faz também esta competitividade na segunda liga? A grande, como tendencialmente tem sido sempre, as equipas que por norma descem da primeira liga para a segunda, no ano seguinte têm sempre o objetivo de lutar pela subida de divisão, umas conseguem, outras nem tanto. Depois, naturalmente, existem algumas equipas que, estando já alguns anos neste patamar, ambicionam sempre, de alguns de uma forma mais objetiva, outros de uma forma mais camuflada, de tentar subir divisão. E nós vemos, há bocado estava a falar das 7 primeiras equipas da Liga, e todas elas tiveram a ambição, à exceção nossa, porque nós não podemos subir divisão, mas dessas 6, 7, 8 equipas tiveram sempre a ambição de tentar uma subida de divisão. Isso acaba por se traduzir em dificuldades. E relativamente a essa competitividade, nós também facilmente percebemos que as equipas de cima, quando vão jogar contra as equipas de baixo, perdem pontos. Nós que terminámos em quarto lugar, perdemos pontos com o Oliveirense. Aliás, em 6 possíveis fizemos 1. Perdemos pontos com o Mafra, em 6 possíveis fizemos 3. Portanto, vê-se aqui um bocadinho dessa competitividade que existe. E portanto não há nenhum jogo que seja como adquirido que vamos ganhar, como também não há nenhum jogo que seja de uma forma totalmente adquirida que nós não vamos ter hipótese de conquistar pontos. Portanto, foi sempre isto que nos orientou, foi acreditar que em todos os jogos nós podíamos lutar pelos 3 pontos. E felizmente acabámos por somar, ter um conjunto de pontos que nos levou a esta classificação. Já aqui falámos de vários recordes que esta equipa também conseguiu alcançar. Eu convidava, antes de prosseguirmos a nossa conversa, a espreitarmos um vídeo que traduz também muito bem o espírito que se vive nesta equipa. Eu acredito em todos nós. Estes jogos são os mais bonitos de jogar. A relva levanta, tudo pelo ar, mas no final nós devemos estar a sorrir. Nós treinamos todos os dias para chegar hoje. Gajos. Os jogos são todos iguais. Eu estou-me a cagar se para a primeira, para a segunda. Estes jogos são os mais bonitos de jogar porque é para homens. E aqui não há crianças. Nós somos todos homens. Todos. Quem joga, quem entra, quem não é convocado, nós somos todos homens. Eu quero chegar lá acima. Mas não vou ser eu sozinho, não vai ser tu nem tu. É todos juntos. Isto é um jogo como os outros. Nós vamos gajos e vamos dar os 3 pontos para... Isto, ao fim e ao cabo, reflete aquilo que foi o espírito e a mentalidade que nós falamos, mas também traduz muito daquilo que são as lideranças que têm que existir num grupo de trabalho. E nós, esta época, à semelhança da época passada, mas esta época com lideranças diferentes, tivemos 3, 4 jogadores que tiveram uma liderança muito preponderante, e falo nomeadamente de uma forma mais vincada o Kiko. Ao fim e ao cabo vou dizer os 4 capitães de equipa, o Kiko e o Prioste, pela forma de liderança mais interventiva que tinham junto dos seus colegas, o Filipe Cruz e o Gustavo Marques, com outras formas de liderança, mas também agregadoras. E depois outros jogadores que, não pertencendo ao núcleo duro dos capitães de equipa, pela sua forma de estar, acabaram também por ter um papel importante naquilo que era a exigência e a cobrança que nós sentimos, e eu fui jogador, também sinto isso, que muitas vezes a forma de intervenção não tem que ser só do treinador, dentro do grupo que é a equipa dos jogadores, eles lá dentro têm que ter as dinâmicas próprias de exigência, de cobrança, que são dinâmicas muito próprias e que depois acabam por fazer a diferença. E aí dar uma palavra merecedora e meritória àquilo que foi o papel do Kiko. Vimos neste vídeo a forma inflamada, a forma emocional que ele tinha de passar e de contagiar Isso contagia, era exatamente isso que e de contagiar os seus colegas, e depois acabava por ter um transfer grande para aquilo que era
a ativação emocional dos A jogadores garra com que entram também em campo. em campo. E eu facilmente consigo identificar aqui 1 ou 2 momentos em que no momento da dificuldade não foi só a intervenção do treinador, não foi só a intervenção da equipa técnica que naquilo que era a análise do jogo, o explicar, porque isso é importante, explicar aos jogadores porque é que correu bem ou porque é que não correu bem, mas a forma como eles tiveram esse tipo de intervenção que acabaram por agregar os jogadores. Recordo-me de 2 momentos distintos. Primeira volta, a derrota 5-0 em casa com o Leiria, em que nós, de uma forma propositada, já tínhamos marcado o jantar de Natal para esse dia à noite, e depois na jornada seguinte em que fomos perder a Mafra 2-0. E o tipo de intervenção que os capitães tiveram pós-jogo, seja nesse jantar, seja que foi a seguir ao Leiria, seja no jogo a seguir com o Mafra, no primeiro momento o Kiko, no segundo momento ou no segundo jogo o Prioste, reflete muito a forma de estar e a preocupação e a mentalidade e a preocupação que eles têm que estar em cultivar o espírito de grupo, porque isso depois faz toda a diferença. Claro que depois, obviamente, não são só os dois que fizeram esse tipo de trabalho, mas conseguiram agregar os colegas. No segundo momento, numa segunda volta, em que nós tivemos 3 derrotas seguidas, também foi um momento delicado, e aí, mais uma vez, a intervenção de todos os capitães, no sentido de agregar os colegas, no sentido de não haver dúvida naquilo que era a qualidade dos jogadores e a qualidade da equipa, permitiu-nos depois sair desse ciclo, que é sempre um ciclo difícil, e depois acabámos por entrar num ciclo positivo de vitórias. Portanto, aquilo que nós vimos do Kiko traduz muito aquilo que foi a mentalidade desta equipa, e é já recordar com alguma saudade. Foram ao todo utilizados 34 jogadores nesta segunda liga. Tivemos aqui, como é natural, a interação sempre existente com sub-23, com júniores. Aliás, temos aqui 7 jogadores júniores utilizados na segunda liga, que poderiam estar a competir numa liga revelação, por exemplo. Quais são primeiro os desafios de utilizar jogadores com uma média de idade tão baixa e como é que fizeram a gestão realmente de tantos jogadores utilizados, ainda por cima com interações com outros escalões, não é? Olha, nós aqui temos um bom problema, que é nós temos qualidade. Enquanto estrutura, enquanto equipas, nós olhamos os sub-23 que estão a fizeram um campeonato, na minha perspectiva, muito bom, um campeonato regular na Liga Revelação. Estão a discutir agora a possibilidade de conquistarem a Taça Revelação. Olhamos para o escalão mais abaixo, os sub-19 foram campeões nacionais, e aquilo que nós sentimos é que existe aqui qualidade. Qual é o desafio? É depois sentimos que, em função, porque a qualidade não é questionável, está lá, sentimos qual é que é o momento certo para depois colocarmos os jogadores num contexto competitivo, que sabemos que vai ser de maior exigência e de maior dificuldade, porque vão jogar com jogadores mais velhos, jogadores com outra percepção do jogo, jogadores que têm uma capacidade de luta e de duelos e de organização defensiva que nos colocam problemas diferenciados, e perceber qual é o timing certo para, sabendo que naturalmente o jogador vai cometer alguns erros fruto daquilo que é a sua inexperiência, mas também sentir que ele já está num estado de prontidão que nos permite colocá-lo no ringue ou na arena, sabendo de antemão que ele vai cometer alguns erros, mas já tem capacidade para dar resposta. Pronto, e esse acaba por ser o desafio, não só dos treinadores, também da direção técnica, perceber qual é que é o timing certo para que esses jogadores possam ter o contexto. Falou do Tiago Freitas, falou do Parente, falou do Gonçalo Oliveira, o Rodrigo Rego, e nós sentimos que, olhando para o volume competitivo, não tiveram muito, mas deram-nos indicadores positivos para se olharmos mais à frente, sentimos, ok, temos aqui jogadores com qualidade e que podem dar continuidade à aposta que foi feita num primeiro momento, numa fase seguinte. Voltamos, eu às vezes utilizo uma expressão com eles que é a pirâmide, daquilo que é o nosso compromisso. E na base dessa pirâmide, para além da qualidade que nós já falámos, eles têm que treinar sempre a top, a 1000. Portanto, vamos partir do princípio que eles têm esse compromisso. Claro que depois entra aqui a questão da meritocracia, e nós percebemos, em função daquilo que é a forma como eles treinam diariamente, da forma como eles às vezes reagem àquilo que são as adversidades,
também nos dão indicadores daquilo que possa ser depois a aposta para o jogo seguinte. Ao fim e ao cabo é reconhecer que há qualidade, reconhecer que há competência, mas depois em função daquilo que é a resposta deles no treino e no jogo anterior, arranjar contexto competitivo para que eles possam ter esse espaço que naturalmente precisam para crescer e para continuar a evoluir. Depois é uma questão de opções, em função daquilo que é, em alguns momentos, as opções estratégicas para o jogo, mas também olhar para aquilo que é a consistência e a continuidade das ações que eles têm e depois, a partir de tomar as melhores opções. Acima de tudo, e eu sei que, porque também tive, mais uma vez, e vou-me repetir, tive dentro das 4 linhas, fui jogador, nós sabemos que para o jogador só há uma verdade, é a verdade deles. Na ótica de cada um dos jogadores, eles têm sempre, se fossem eles a escolher, eles jogavam sempre. Depois o treinador tem que tomar as melhores decisões em função daquilo que é o melhor para o jogador e o que é melhor para a equipa. No fim da linha só podem entrar 11 jogadores de início, podemos fazer 5 substituições e ao fim e ao cabo é de alguma forma, e sabendo de mão para o lado deles não há justiça, é nós enquanto treinadores, eu enquanto treinador principal, ser o mais coerente possível naquilo que são as decisões tomadas. E nestas decisões, e olhando para este plantel, temos aqui um lote de 9 jogadores que terminam a época com mais de 50 jogos. Como é que olha para este nível de exigência? Bom, os 50 jogos, digamos que são ali o limiar em que nós consideramos, ou a linha em que nós consideramos que o jogador atingido os 50 jogos num contexto de segunda liga, no contexto de equipa B, e em função daquilo que é a capacidade de resposta que eles têm, já começam a estar de alguma forma preparados para dar o passo a seguir. E o passo a seguir poderá ser de continuidade na equipa A, ou então estar preparados para aceitarem ou abraçarem outro desafio competitivo de melhor exigência, e aí falo em contexto de Primeira Liga. Nós, objetivamente, tivemos muitos jogadores esta época que superaram esses 50 jogos. Em condições normais, digamos que é um fim de ciclo naquilo que é as dinâmicas de renovação dos plantéis de equipa B. Vai abrir a possibilidade, primeiro, deles seguirem a sua carreira num contexto competitivo de melhor exigência, e isso permite que eles naturalmente acabam por ter outro tipo de evolução, e por outro lado também abre espaço para que aqueles jogadores que já estão na equipa B, mas que não tiveram tanto volume competitivo, possam ter um espaço para competir com mais volume, da mesma forma que abre espaço para os jogadores que estão no sub-23 e que têm capacidade, têm potencial e qualidade para dar um passo acima, e porque não faz, dentro daquilo que é a capacidade deles e o potencial, não faz sentido continuar no contexto sub-23, poderem ter aqui uma janela de oportunidade para integrar o plantel da equipa B e começar a dar esses passos iniciais, que numa fase inicial acabam por se traduzir em alguma dificuldade, mas depois, sabendo nós deste contexto, é aceitar isso de uma forma natural e arranjar, que é o que nós já estamos a pensar para a próxima época, arranjar de uma forma natural o contexto competitivo e de treino que permita ao jogador, de uma forma o mais rapidamente possível, conseguir se adaptar às novas exigências. Já vimos aqui há pouco um vídeo que demonstrava bem o espírito de liderança que também existe dentro do próprio grupo. Eu convidava-o a ver e depois, naturalmente, a comentar mais um vídeo que desta vez também acaba por refletir o espírito do grupo. De estender aquilo que tem sido o sucesso, na nossa opinião, desta época. Nós falamos muito aqui da família, mas nós sabemos que, para além desta família que fomos querendo aqui enquanto equipa, é muito importante a família que está não atrás, mas ao lado desta equipa que foi sendo construída. E muito do sucesso que esta equipa foi tendo deve-se também àquilo que certamente foi o vosso papel nos momentos bons e nos momentos difíceis. Nós sabemos que quando se ganha é mais fácil e vocês partilham as nossas alegrias, mas também no momento da derrota e no momento em que as coisas não correm bem, vocês, se calhar, às vezes até sofrem a dobrar. Nós temos que estar todos lá dentro. Eu estou na bancada, eu estou no banco.
Os que podem entrar, os que não entram, é para o rei de todos. Estamos todos juntos. Que nós temos! Bom, isto nunca tínhamos feito esse tipo de ação. Nós, de alguma forma, nós quando fazemos as palestras pré-jogo, para além da técnica e da tática, daquilo que é o plano estratégico para o jogo, e indicar os caminhos a atacar, quais são os caminhos que nós temos de fiar aos nossos adversários para eles não nos criarem problemas, nós, de alguma forma, tentamos sempre mexer com aquilo que é o emocional do jogador. Eu cada vez mais sinto essa necessidade em função daquilo que vão sendo os interesses dos jogadores ao longo dos anos, e chegámos aqui a este vídeo. Foi uma iniciativa que nós ponderámos muito se havíamos de fazer ou não, porque sabíamos que íamos ter um impacto emocional muito grande, e quisemos-o fazer por dois motivos. Homenagear indiscutivelmente as famílias, porque, como eu estava ali a dizer, O caminho não se faz sozinho. Não é? E eles, quando nós ganhamos, quando nós temos sucesso, vivem muito com esse sucesso, mas no sentido contrário, quando o insucesso aparece, eles provavelmente ainda sofrem mais do que nós. E nós, de alguma forma, e porque temos falado muito da equipa, da mentalidade, da forma, mas também da família, porque o que eu acho que nós cimentámos de uma forma consistente esta época foi o conceito de família, que é muito para além do conceito de equipa, mas quando nós falamos de família, também falamos da família que nós temos em casa. E nós, de alguma forma, queríamos homenagear a família dos jogadores e, de uma forma paralela, estarmos também a homenagear os jogadores. Claro que havia aqui riscos inerentes, que era, isto exigiu uma grande logística, era chegar ao contacto dos familiares, de alguma forma os familiares não fazerem chegar aos jogadores o que é que se estava a passar, e aí uma surpresa, tiro-lhes o chapéu. Tive a oportunidade de dizer isso na palestra antes de nós entrarmos para o jogo, porque eles não sabiam, e depois vim a confirmar isso. Portanto, eles participaram de uma forma muito ativa na organização do evento. E depois também permitir à família partilhar um espaço que não é hábito eles partilharem, perceberem um bocadinho daquilo que é a dinâmica antes da entrada do jogo. E depois também sentir que os jogadores, ao entrarem no balneário, aquilo teve impacto. E qual era o desafio? Agora, como é que nós vamos permitir que os jogadores respirem um bocadinho para que eles a seguirem a jogar? E acho que correu muito bem. Acho que foi uma forma que nós também encontramos de homenagear os jogadores, mas acima de tudo de homenagear as famílias, porque fazem parte daquilo que é o nosso dia-a-dia, nós todos temos esse tipo de experiências, eles estão lá para nos apoiar, e foi uma forma de os homenagear, e também aos nossos jogadores, e acho que daqui a 10 anos poucos vão lembrar do resultado que nós tivemos, mas aquele momento de certeza que vai ficar. E teve um impacto. Há bocado estava ali a ver no vídeo a lágrima de alguns jogadores, de alguns elementos do staff, mas aquilo acaba por representar aquilo que foi o espírito que nós quisemos conquistar aqui, e acho que é de todo justo partilhar o mérito daquilo que foi a temporada que nós fizemos aqui com toda a gente, porque não é um trabalho só dos jogadores, não é só dos treinadores, mas de toda a gente, do staff, mas indiscutivelmente também o suporte que a família dá aos jogadores, e foi todo justo essa partilha desse momento, e que vai ficar marcado certamente. Posto isto, a época já terminou, já está para trás. Como é que perspectiva a nível global o que aí vem e a próxima temporada 2025-2026? Com uma grande crença. Obviamente nós olhamos, há bocado estávamos a falar dos jogadores que têm mais de 50 jogos, portanto há aqui jogadores claramente em fim de ciclo daquilo que é o projeto de equipa B. Vai haver uma remodelação ou uma renovação mais ou menos profunda naquilo que é a mudança de ciclo, mas acima de tudo com uma grande crença que as coisas vão correr bem, porque, como eu disse há pouco, nós sentimos, olhamos para o sub-23, olhamos para o sub-19, olhamos para os jogadores que estão na equipa B esta época e que vão transitar para a próxima época, e temos lá a qualidade. Agora, o nosso desafio é, como eu disse também há pouco, criar os contextos de dificuldade que eles vão apanhar na segunda liga,
e de uma fase logo inicial, e depois com o tempo, naturalmente os jogadores vão crescendo, vão evoluindo, e como eu disse também há pouco, a maior satisfação que me dá a mim enquanto treinador e à minha equipa técnica é olhar para eles e sentir que eles individualmente já tomam melhores decisões, perante a dificuldade reagem de maneira diferente, conseguem conviver com o sucesso de uma forma natural. Eu costumo muito dizer que nós devemos festejar as vitórias como se fosse a primeira, não nos devemos habituar à vitória, mas também no momento em que nós não ganhamos, também não devemos enfiar a cabeça debaixo da areia, ficarmos deprimidos e temos de ter a capacidade de dar o passo em frente. Portanto, vai ser uma época com jogadores novos, mas acima de tudo muito esperançoso na resposta que eles vão dar enquanto jogadores, que nós vamos dar enquanto equipa, e saber que vai ser um processo naturalmente difícil, como foi no início desta época, como foi no início da época anterior. Depois nós temos que vamos ter que ir dando resposta face àquilo que são os desafios da própria competição. Mas acima de tudo, muito convicto que vamos ter um trabalho difícil, mas um trabalho positivo, no sentido em que há qualidade e os jogadores têm capacidade para dar resposta. António Veríssimo, muito obrigada pela oportunidade de olharmos em conjunto também para o trabalho que foi feito esta época. Muitos parabéns e também pela oportunidade de olhar para o que aí vem. Muito obrigada. Obrigado eu, e deixar uma mensagem aos nossos sócios, aos nossos adeptos. A próxima época, como foi esta, vai ser certamente uma época difícil. E para o ano, na linha do que tem acontecido nas duas últimas épocas, contamos muito com o vosso apoio, com o vosso carinho, com o vosso calor, para nos momentos bons e nos momentos menos bons estarem lá connosco, como vocês sempre o fizeram. Um abraço e até à próxima época. Está feito o balanço daquilo que foi esta época e também já uma perspectiva, um olhar para aquilo que aí vem para a época 2025-2026.